ele que fez o sepultamento dele. E, meus irmãos, não importa, mas eles estavam lá ao lado de Jesus. Era uma amostra da glória do Messias. E Pedro, que estava lá, ele diz aqui: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E Deus declarou alguma coisa importante, porque aqueles discípulos estavam com o coração assim: vamos fazer 3 tendas aqui, né? Mas Deus falou, a palavra final foi de Deus: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, veja bem, eu quero aqui agora lembrar aos irmãos a exemplo de uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 66, meus irmãos, capítulo 66, e o versículo 8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Esta é a pergunta que fez o profeta Isaías. Pode surgir uma nação? Pode surgir uma terra num só dia? Meus irmãos, é incrível como que Deus, isso foi dito há mais de, quem sabe, vamos ver aqui, 700 anos antes da era cristã. Que distância, meus irmãos! E esta profecia, ela se deu, ela se cumpriu no século XX, no ano de 1948. O que aconteceu, meus irmãos, neste ano, em 1948? A Segunda Guerra havia terminado. Havia acontecido o Holocausto dos judeus. 6 milhões de judeus foram cremados, foram assassinados, torturados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, meus irmãos, a Organização das Nações Unidas estava em reunião e era secretário daquela sessão um brasileiro, um brasileiro que presidiu aquele grande acontecimento. E naquele dia, naquela sessão da ONU, foi proclamado: a nação de Israel se tornou um país legal, reconhecido, meus irmãos. Para a glória do Senhor Jesus, a profecia de Isaías surgiria uma nação, uma terra num só dia. Aconteceu. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, veja bem que a profecia, meus irmãos, ela é que sustenta, essa palavra, ela é viva. Nenhum homem de sã consciência pode, meus irmãos, pode negar esta verdade, negar esta autoridade da Bíblia, o livro de Deus, meus irmãos, que sempre está acontecendo. Ainda há muitas coisas, muitas profecias, meus irmãos, que Deus ainda tem, que vai se cumprir, meus irmãos. A igreja aguarda, a igreja espera o arrebatamento. Meus irmãos, a igreja, ela espera e aguarda o arrebatamento. Aguardamos o arrebatamento como se pudesse acontecer agora. O crente espera a volta de Jesus hoje, mas ele espera, porém, neste
essa forma de aguardar a volta de Jesus, o crente não vai ficar de braços cruzados, não vai esperar um feriado nacional para acontecer isso. Não, o crente não vai parar de trabalhar, de construir, de estudar. Não, ele vai continuar a sua vida. Ia fazer a obra de Deus como se ele demorasse. Então, essas duas coisas não há atrito, não há contradição. Espere hoje, mas continue fazendo a obra de Deus. Espere hoje, continue estudando. Espere hoje, você vai construir. Porque Jesus falou, né, que nos tempos de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Havia muita festividade, havia muita preocupação com este lado social da vida. Mas, meus irmãos, só que eles se esqueceram de Deus. Havia uma extrema corrupção dos costumes naquele primeiro período antes do dilúvio, meus irmãos. Mas hoje o crente é convidado, aguarde Jesus hoje, mas continue fazendo a obra de Deus, continue orando, continue louvando o nome de Jesus, continue servindo a Ele. E tem uma coisa, ofereça a Jesus o melhor. Meus irmãos, Jesus espera de nós o melhor para Ele nesses últimos tempos. Alguém pode até tomar uma posição contrária a isso. Faz como que estivesse fazendo um favor para Jesus. Jesus não precisa de favor. Jesus, Ele espera a nossa consagração, a nossa fidelidade, a nossa forma de viver sempre com grande gratidão a Ele por tudo que Ele fez por nós. Meus irmãos, o tempo passa rápido, mas veja bem, meus irmãos, mas nós esperamos Jesus fazendo a sua obra. E eu me lembro, há 60 anos passados, quando me converti, a gente dava testemunho: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, né? Aí surgiu também, mas passado o tempo, surgiu um canto desse Jesus está voltando. Tudo isso, às vezes pode ser até um exagero, porque ele está voltando, mas não vai demorar pouco. Quando ele vier, ele vem mesmo. Tocou a trombeta, ele está levando o povo dele daqui, não é? Mas é uma forma expressiva, é uma forma carinhosa, né, de dizer que Jesus está voltando. Há 60 anos que me converti, era assim, mas nem por isso, meus irmãos, ainda não apagou essa mensagem do meu coração. Não apagou. E não vai apagar, meus irmãos. Louvado seja Deus. E meus irmãos, então, eu me lembro sempre, ainda lembro quando a gente falava da volta de Jesus. E nós continuamos a falar da volta de Jesus. Meus irmãos, alguém diz assim: a igreja parece que está esquecendo de pregar sobre a volta de Jesus, né? Não, meus irmãos. O Espírito Santo ainda tem lugar no seio da igreja. É Ele que desperta a igreja. É o Espírito Santo que levanta. É o Espírito Santo que dá um espírito de vigilância, de atenção, meus irmãos. E eu quero lembrar também, meus irmãos, por que a profecia ela é tão importante, meus irmãos, é tão importante na Bíblia e também na nossa vida e na vida da igreja. Os irmãos podem ter uma ideia, os irmãos sabem que há movimentos evangélicos, há assim muitas igrejas, algumas igrejas, segmentos evangélicos, que eles não estão aguardando o rapto da igreja, o arrebatamento. Eles têm uma outra interpretação. É incrível isso. Eu fui averiguar numa Bíblia de estudo, né? A Bíblia de estudo, e eu fui ver lá que nós estudamos isso. Hoje eu dei uma aula hoje sobre o assunto na igreja de Vila Formosa. E o meu suplente ficou lá no Belém, que a minha creche lá no Belém. Então, meus irmãos,
e eu procurei indagar, porque as seitas adventistas, Testemunho de Jeová, os mormons, isso aí não precisa nem discutir muito. Eles erraram, se equivocaram. Um disse que Jesus já veio em 1914. E os adventistas não creem no rapto da igreja. Não existe na Bíblia deles esse negócio de arrebatamento. Eles esperam a segunda vinda de Jesus lá depois da grande tribulação. Então, irmãos, mas veja bem, por que a igreja ela se fortalece, ela é renovada, meus irmãos? Capítulo 19 do Apocalipse diz assim, 19 e versículo 9 diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olhe, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a igreja, ela será renovada, ela será despertada. Se a igreja estiver com um pouquinho de sono, né? Olha, meus irmãos, precisa cuidar. Mas o Espírito Santo, ele desperta. Ele acorda a igreja. Ele desperta a igreja. Porque o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. Louvado seja Deus. Então você tem toda a segurança. Nós temos as promessas, né? Temos promessas. Como que um crente vai comparecer nas bodas do Cordeiro se ele não for arrebatado, né? Uma profecia, um acontecimento puxa o outro, né? Para chegar nas bodas do Cordeiro tem que ser arrebatado, porque os que morreram vão ressuscitar primeiro e se juntaremos junto lá nas bodas do Cordeiro para receber galardões. Mas irmão, mas tem uma advertência: aqueles que não fizeram nada, que puseram sobre o fundamento palha, feno, madeira, isso é material que é incinerado, é queimado. Agora, aqueles que vão receber galardão, é aqueles que colocaram o melhor: prata, ouro, pedras preciosas. Então, o apelo é este, meus irmãos: sirva Jesus com o melhor. Se você servir a Jesus com o melhor, você estará lá nas bodas do Cordeiro recebendo o galardão. Mas se não, vai ficar sem nada, apenas será salvo, vai ficar olhando para os outros, né? A premiação das Olimpíadas é muito clara: 3 tipos lá de medalhas, né? E lá na eternidade, lá nas bodas do Cordeiro, nós seremos também galardoados com esses tipos de recompensa por aquilo que nós fizemos. Nós fizemos para Jesus, não para ganhar salvação. Isto é a parte, mas faça o melhor para Jesus. A rainha da Inglaterra, Vitória, do século XIX, ela saiu no campo e ela não foi lá vestida para o campo como rainha, com coroa na cabeça, não. Ela foi uma pessoa normal, com seus vestidos normais, foi para o campo passear, refrescar no campo. E, meus irmãos, então, ela, quando estava lá, ameaçou de chover. E a chuva veio mesmo. E ela teve que andar depressa
e foi até a casa uma coluna, uma senhora que morava ali naquele campo, e disse para ela assim: a senhora tem um guarda-chuva para me emprestar? E aí ela disse: olha, eu tenho dois, um novo e um velho. E disse: mas eu vou buscar o velho para a senhora. E foi buscar o guarda-chuva velho. Aí a rainha pegou a guarda-chuva e foi embora para o palácio, protegido da chuva com aquele guarda-chuva velho. No outro dia, o serviçal do palácio foi chamado pela rainha: olha, tem uma coluna lá, uma casa, e uma senhora que me emprestou um guarda-chuva. Eu quero que você vá lá e devolva o guarda-chuva para ela. Ela me emprestou. E quando este oficial, essa pessoa do palácio, serviçal, chegou e disse: é a senhora que me emprestou esse guarda-chuva? A rainha mandou devolver para a senhora. E ela ficou assim: o quê? A rainha? A rainha? Se eu soubesse que era a rainha, eu daria para ela um guarda-chuva novo. Meus irmãos, tem gente que faz assim. Faça para Jesus o melhor.